Olá, tutor Magno, bom dia. Mais uma apresentação de portfólio. Esse trabalho já foi postado no AVA e agora irei realizar a apresentação. O tema proposto pela Uninter foi as tecnologias ao uso da inclusão. Então vamos partir para o assunto. A palavra inclusão e o seu conceito hoje é um motivo de grande debate nas áreas que ela pode ser atribuída. Então, quando falamos em inclusão social, inclusão digital, inclusão para deficientes, inclusão de gênero, se discute, se abrange vários conceitos, vários assuntos, e alguns deles até polêmicos, mas é necessário o debate para que pessoas possam viver cada vez melhor e tentar otimizar a vida dessas pessoas. A palavra inclusão no dicionário significa fazer parte de ou unir-se a. Então, basicamente, inclusão se refere a pessoa se adaptar ou fazer parte de um determinado grupo da sociedade. Então, vamos aprender um pouco sobre o assunto de inclusão. Pois bem, as tecnologias, que é o grande conceito que o tema é proposto, para debatermos sobre o uso da tecnologia para a melhor inclusão desses indivíduos na sociedade. Eu decidi falar sobre dois temas. O primeiro deles é a inclusão de portadores de necessidades especiais, tema que está lá no manual do portfólio, o manual do aluno desse módulo, dessa fase. E eu também decidi abordar sobre o assunto e também a inclusão digital, que é o uso cada vez maior das pessoas ao uso de computadores e smartphones, e algumas pessoas não têm acesso, e vamos discutir esse assunto mais à frente. Inclusão para os deficientes. Os dados mais atuais disponíveis pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Em sua maioria, essas deficiências são ligadas à visão, à audição, e além das deficiências mentais e das deficiências da coordenação motora. Existem hoje ferramentas em utilização e outros em desenvolvimento, onde o público-alvo são exatamente os portadores de necessidades especiais, tendo como objetivo o avanço na aprendizagem e, em outros casos, até ajudam o tratamento dessas pessoas, principalmente as com deficiências mentais. Vemos o uso da tecnologia hoje para cada vez mais melhorar a qualidade de vida dos autistas, de pessoas que nasceram com paralisia infantil, e essas pessoas usam de computadores, de outros artefatos tecnológicos para cada vez mais estar melhorando a sua coordenação motora, a sua capacidade cognitiva. Então essas tecnologias são cada vez mais utilizadas. Eu decidi falar agora sobre algumas tecnologias, umas bem conhecidas, outras que eu achei de extrema mentalidade, de extrema, como posso dizer, de extrema capacidade de desenvolvimento que o ser humano conseguiu e vem melhorando cada vez mais e vai melhorar a vida de pessoas com deficiência. Uma delas é o aparelho auditivo. Funciona como um amplificador do som ambiente. É um apetrecho que foi desenvolvido para dar a possibilidade de uma parte dos surdos a ter a capacidade de audição. Então vemos hoje muitas pessoas, antigamente esse aparelho era até de difícil acesso por seu alto custo. Hoje o custo é mais baixo, mas é um aparelho que veio para dar a possibilidade de audição para os surdos, e hoje muitas pessoas necessitam disso para conseguir ouvir. O exoesqueleto, na minha opinião, foi um grande avanço, está ainda em algumas fases de desenvolvimento, mas algumas pessoas já o utilizam. E vamos ver, o exoesqueleto é o nome dado para a estrutura esquelética localizada fora do corpo do ser vivo, desenvolvido para dar a possibilidade de uma pessoa sem o movimento das pernas a poder retornar e a caminhar. Também existe exoesqueletos para a função da mão, mas vemos que é um avanço tecnológico, um apetrecho tecnológico em que uma espécie de esqueleto suporta o corpo do indivíduo e ela pode conseguir andar. Vamos para mais uma. São as próteses. Aqui, as próteses são aparelhos feitos com metais resistentes, como o titânio, que são colocados a fim de suprir a necessidade de um membro do corpo, como as pernas,
e os braços. Vemos aqui Jackson Forma, que foi uma das pessoas um dos jogadores da Chapecoense que sofreu um acidente aéreo, e ele teve de suas pernas amputadas, e hoje vemos a evolução dele usando uma perna mecânica, uma prótese, e hoje ele fala que vive, graças a Deus ele vive bem, e já está adaptado até a esse tipo de prótese. Agora eu vou falar sobre a inclusão digital. É notável que serviços simples que eram feitos com papel e caneta, agendamentos, provas, trabalhos acadêmicos, serviços bancários, etc., hoje, em sua maioria, são realizados na frente de um computador smartphone. Eu moro em cidade interior, aqui em Água Fria são 17 mil habitantes, e vejo a dificuldade principalmente das pessoas de conseguirem fazer serviços no autoatendimento do banco, no caixa eletrônico. E eles têm que pedir ajuda aos funcionários. Isso me preocupa a gente ver que é um serviço tão simples de ser realizado e pessoas não conseguem ainda por não ter a capacidade nem o conhecimento de utilizá-lo. Também tem outra questão, fui tirar a minha habilitação e tinha um senhor lá que não estava conseguindo fazer a prova no computador. Antigamente a prova era feita escrita, hoje a prova é feita na frente do computador, e vejo que pessoas têm dificuldades em realizar ainda o uso do computador e do smartphone. Porém, nem todos têm acesso a esses equipamentos e nem a capacitação da forma de ser utilizado. Acabei de falar isso. Muita gente não tem acesso ainda. Hoje até é melhor por ser um equipamento até mais barato, mas antigamente era mais caro. Mas ainda hoje a falta de capacitação e a falta de condição de comprar um desses aparelhos dificulta em que a sociedade possa usar isso melhor. Dados do IBGE revelam que em 2012, mais de 34% da população brasileira não sabia utilizar as ferramentas da internet. Então, mais de um terço da nossa população, esse é o dado mais atual, o IBGE divulgado foi em 2012, e mais de um terço da população não sabia usar a internet, então logo não saberia usar os aparelhos eletrônicos. Mas o animador é que a estimativa para os próximos anos, e vemos isso hoje, é que esse número de pessoas que não têm acesso ao mundo digital venha a cair. Isso graças a programas, tanto governamentais como de ONGs, para levar a capacitação e o acesso das ferramentas tecnológicas hoje existentes e mais comuns. Agora eu vou citar um exemplo aqui no estado da Bahia, onde a gente mora, que hoje vemos em quase toda a cidade esse símbolo, a cidadania digital. E esse é um exemplo de inclusão chamado CDC, que é o Centro Digital de Cidadania, criado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, programa social que abrange quase a totalidade do estado, onde disponibiliza ao cidadão o acesso à internet de forma gratuita, podendo realizar consultas e serviços essenciais que são informatizados como o IPVA, o Imposto para Veículo, a NFE, que é a Nota Fiscal Eletrônica, e a DAI, que é o Documento de Arrecadação Estadual. E a disponibilidade também de cursos de informática e em outras áreas, cursos para cada vez mais capacitar e ensinar as pessoas, inclusive os idosos e os analfabetos, a mexerem em computadores e smartphones. Bem, vamos para a conclusão. Há muito a avançar no aspecto inclusivo, mas com empenho das autoridades e o ensino das escolas, partiremos para uma sociedade onde todos tenham acesso a essas tecnologias, que faz com que a nossa vida seja otimizada e envolvida com o uso dessas tecnologias. Aqui estão algumas das minhas referências, como costume, irei postar o vídeo, mandar o link junto com o slide. Obrigado, professor Magno, e até a próxima.